meus amigos e amigas! Estamos no mês de junho, um mês muito alegre no Brasil, porque nós temos as tradicionais festas juninas. O povo ama, o povo se fantasia de caipira, dança, faz aquelas quadrilhas bonitas. Nós temos comidas deliciosas, típicas do Brasil. Enfim, é um tempo assim que eu amo, que eu me sinto à vontade, especialmente porque as pessoas me veem comprando livro o ano inteiro, então uma pessoa que compra muito livro acaba ficando o ano inteiro com as roupas todas remendadas e as pessoas me perguntam, você festeja a quadrilha o ano inteiro? Não, não, não. É que eu compro muito livro. Agora, mês de junho, tô com as roupas remendadas, ou seja, estou me vestindo adequadamente para esse momento. Brincadeira, gente, eu não visto nada remendado. Mas valeu a piada que, infelizmente, eu percebi que vocês não deram risada. Mas finge que acharam graça para não perder o amigo. E no dia de hoje eu vou apresentar para vocês a tag Arraiá Literário, que eu encontrei no canal da Jaqueline do Estante Alada. Essa tag, quando eu apresentei pela primeira vez, isso faz tempo, fez muito sucesso, porque eu coloquei música de fundo, música de quadrilha, eu fiz uns passinhos, dancei. E depois de 2 anos, eu não sei porquê, o YouTube disse que a música de fundo, música típica de quadrilha, tinha direitos autorais e apagou o meu vídeo. E assim, eu não entendi porquê. Afinal de contas, a música da quadrilha, eu conheço ela desde que sou criança. Acredito que a minha mãe e minha avó também ouviram. Então era uma música que, se tinha direitos autorais, não caiu em domínio público, ela tinha direitos autorais desde o começo, mas só depois de 2 anos o YouTube lembrou-se disso e apagou o meu vídeo, que é uma pena. Mas, por outro lado, eu acho que independente dela ter continuado no canal, é uma tag que vale muito a pena ser regravada, porque os nossos gostos literários vão mudando e, consequentemente, as respostas que eu darei hoje serão totalmente diferentes das que eu dei naquela época. E eu penso que, se você é uma pessoa que lê muito e gosta de gravar tags, ela seria adequada a ser gravada uma vez por ano e você observar a evolução, os livros que mudaram, se algum permaneceu. Ou seja, é uma forma de você também se autoavaliar, de ter um autoconhecimento, digamos, literário. Nessa tag, nós vamos pegar elementos das festas juninas e comparar com livros. Curiosos? Acho que muita gente já viu, mas essa tag em outros lugares, porque também é uma tag muito hypada, mas vale a pena a gente gravar. Então vou pegar aqui a minha colinha do celular e vamos lá. Primeiro item, Rainha da Pipoca. Um livro com um personagem feminino que você acha o máximo. Bem, eu vou indicar um livro bastante conhecido, mas que eu não apresentei da outra vez como Rainha da Pipoca. O Diário de Anne Frank. Com certeza essa menina, ela é um personagem feminino que é o máximo. Eu diria até que num tempo de sofrimento, no tempo que ela ficou trancada no esconderijo, ela conseguiu vivenciar até momentos de alegria, ela conseguiu aliviar. Talvez, se fosse uma ficção, eu acredito que as atitudes de Anne Frank seriam ditas assim: ela está romantizando aquele período de sofrimento que nós sabemos qual o livro fala, mas às vezes o romantizar que as pessoas dizem por aí não é um romantizar, mas é uma necessidade de aliviar
anestesiar o seu sofrimento por um determinado tempo para poder aguentar as amarguras da vida. Então, ainda bem, entre aspas, esse ainda bem, que é uma história real. Por que eu estou dizendo isso? Porque se por acaso alguém vier a escrever um livro em que, numa época de grande tormenta, aparece uma pessoa alegre, pulando, etc., entender que essa pessoa ela não está romantizando, mas ela está utilizando de ferramentas para sobreviver e se alegrar. Eu fico pensando na minha vida, ai de mim se diante de tantas coisas aí que a gente está passando no momento atual, também não tivesse o meu lado brincalhão. E se de repente eu escrevesse a minha história, eram bem capazes de dizer que eu estava romantizando, no lugar de perceberem: estou vencendo a minha tristeza, estou lutando, estou dando o meu melhor. Depois, nós temos O Rei do Amendoim, um livro com um personagem masculino que você acha o máximo. Olha, esse livro que eu vou mostrar para vocês traz um dos personagens masculinos que eu mais amo na minha vida. Realmente eu acho o máximo e eu tenho uma história assim muito especial com esse livro. A obra se chama Dando a Volta por Cima, da Glaze Costa, e esse livro ele é importante na minha vida porque ele nasceu por minha culpa. A Glaze Costa, antes dessa obra, ela escreveu 2 livros, uma duologia chamada Namorado Literário. No Namorado Literário 2, aparecia um personagem chamado Tiago Villanova, que não tinha as pernas e um braço. Esse personagem havia sofrido um acidente e assim, ele aparece em poucas páginas, mas a presença dele é tão marcante que eu mandei um e-mail para a autora pedindo: por favor, me escreva a história do Tiago Villanova. A princípio, a autora ela falou não, ela não me disse um sim de cara, mas passou um tempo, acredito mais ou menos um ano, ela escreveu a história do Tiago Villanova, essa pessoa que é um deficiente físico. A história dele traz grande mensagem, para vocês verem que não estou mentindo. Aqui tem a dedicatória para Fernando Neri. E, inclusive, dentro das páginas desse livro, ela me homenageia criando um personagem de 9 anos, um menino chamado Fernando Neri. E fabuloso o Tiago Villanova, eu tenho um grande carinho. É uma leitura que... história fantástica. Eu acho que eu deveria falar mais desse livro aqui, ter trazido mais ele, porque ele merece, sem sombras de dúvida, uma leitura que eu recomendo. Tiago Villanova, o cara. Olha a chuva, já passou. Um livro que você não gostou tanto, que somente não deixa molhar, porque pretende dar uma segunda chance. Olha, eu vou dizer que essa segunda chance eu vou dar, não exatamente porque eu tenho essa vontade de dar uma segunda chance, mas é porque muitos de vocês que me assistem já me disseram que o livro é bom e que ele merecia uma segunda chance. Eu, de cara, assim, não simpatizei tanto com a história, que é o Mouse do Art Spiegelman. É uma história que também passa naquele mesmo período que a história da Anne Frank passa. E ele coloca alguns personagens como gatos e ratos. E eu acho assim que é inspirado também em fatos, pelo que eu percebi. Mas eu acho que uma história que funcionaria melhor se ele tivesse colocado seres humanos. Eu acho que ele pegou a história real, só mandou alguém desenhar e chama os personagens com caras de gatos, outros de ratos e assim, qual é o meu problema com
o livro é que os trejeitos dos personagens, se é um gato, se é um rato, eu acredito que tinha que ter mais jeito de gato e rato. E eles agem perfeitamente humanos. A gente pega um personagem tipo Pato Donald. É um pato que tem coisas humanas, mas ele também conserva o seu lado pato, fazendo os quacks, os movimentos. E aqui eu não percebi nada de rato. Só é a impressão que eu tenho que são homens com máscaras de ratos, com máscaras de gatos. Mas por causa de vocês, eu ainda vou dar uma segunda chance para essa obra. Depois nós temos Bandeirinhas Coloridas, o nosso quarto item. Um livro com uma capa com muitas cores. Aí eu também quis pegar um livro um pouco mais atual. Eu ainda não li, mas o critério era um livro com muitas caras, não um livro que eu tenha lido. Mas eu estou ainda assim ansioso. Eu preciso me organizar melhor as minhas leituras, porque eu também passei um mês de estudo, voltei a fazer faculdade de letras, língua inglesa. Hoje minha dicção tá ótima, como vocês estão percebendo. E vou ler em breve. O Fantasma de Cora. Olha que capa linda, gente. Uma capa colorida. A sinopse também promete. Eu pensei em roubar nessa tag, mas eu não vou roubar porque eu vou deixar o outro livro assim como uma surpresa. Eu tenho outro livro assim que é ótimo, que eu vou trazer para vocês uma resenha que, ó, gente, acompanhe o canal porque essa resenha será assim maravilhosa. Comecei a ler o livro, eu tive que abandonar por conta dos estudos, então isso fique bem claro, não abandonei porque o livro é ruim, foram os compromissos que me fizeram. Tanto é que quando o livro é ruim, você abandona, mas você vai lendo outro. E eu não abandonei para ler outro. Quem tá me acompanhando, quem me acompanha no Instagram, às vezes acha assim, ué, mas você falou que não leu outro, mas lá no Instagram você já apresentou resenha, você fez isso. Às vezes acontece coisas desse tipo, situações desse gênero. Eu queria explicar o seguinte: nem sempre os vídeos aqui gravados eles estão no tempo exato que vocês aí do lado estão vivenciando. Alguns vídeos são gravados antes, com uma antecedência, aí eu guardo, depois eu penso se eu vou colocar ou não. Tem uma mágica aí temporal que ocorre que só quem me conhece pessoalmente vai perceber. Mas se vocês começarem a observar certos detalhes, poderão descobrir se o livro, se o vídeo ele é atual, se ele é gravado muito tempo antes. Vão começar a entender essa magia. Então, bandeiras coloridas, vamos voltando aqui a nossa tag, é o livro com uma capa com muitas cores. Depois, ó, esse é um livro que eu vou apresentar, gente, que é interessante demais, até pela temática. Olha a cobra. Hum, é mentira. Um livro que te fez sentir medo, mas não muito. Na realidade, esse livro ele não tem a pretensão de ser uma história de terror. Ele não tem a pretensão de causar medo nenhum. Mas, para mim, em particular, ele causou medo. Você não vai encontrar nenhuma referência falando que é um livro de terror. Talvez você só vão encontrar essa referência de um livro que dá medo aqui no canal Filósofo dos Livros, porque realmente o livro, no desenrolar da história, me deu medo, porque eu me coloquei no lugar da protagonista. Chama-se O Livro de Memórias da Laura Avery. O livro de memórias da Lara Avery, ele conta a história de Sammy, uma garota muito inteligente, e ela mesmo que narra a sua história. A Sammy é aquela moça assim que promete ter um grande futuro no sentido intelectual.
A inteligência dela está assim muito acima da média, mas infelizmente ela acaba desenvolvendo uma doença rara, na qual ela vai perdendo a memória e os movimentos. Eu poderia comparar a doença dela com a do Stephen Hawking, só que a dela é um pior, porque o Stephen Hawking perdeu todos os movimentos, mas a cabeça dele, a inteligência dele se mantém. Então, era um homem que tinha o uso pleno da razão, aprisionado no corpo. Ela não, além de ter toda a decadência corporal, ela tem uma decadência mental. E assim, para meio que para aliviar o sofrimento dela, ela começa a escrever as memórias. Então nós temos a escrita da Sami. E as primeiras páginas nós temos um português impecável. Eu acredito que o tradutor, porque é um livro escrito originalmente em inglês, fez um belo trabalho de tradução, até porque, deixa eu explicar melhor, porque no começo começa com um português impecável, depois, conforme a doença vai se desenvolvendo e ela vai perdendo essa memória, começa a surgir erros, lacunas, muitos erros de concordância, ortografia, ou seja, você vai sentindo toda a dor, a angústia da menina, que ela ainda não perde total a noção. Ela tem noção que a memória dela está sendo danificada e ela quer dar o melhor dela. Ela gostaria de escrever como ela escreveria no início, mas ela já não consegue, o raciocínio dela não funciona. E, e eu penso, um tradutor para reproduzir os erros que estão em inglês e fazer uma adaptação, como é que eu vou fazer com que as pessoas que estão lendo em língua inglesa, se fossem ler em português, tenham a mesma percepção desses erros que vão surgindo? Um livro que é escrito em outra língua, mas com uma ortografia excelente, eu acredito que seja mais fácil realizar a tradução. Mas agora imagina, você reproduzir os erros de grafia, de concordância em outra língua, passar os mesmos sentimentos. Eu acho muito complicado. Então, eu elogio esse livro, o tradutor dessa obra. E, como eu voltando a falar, um livro que me deu medo porque eu me coloquei no lugar da protagonista e eu me imaginei na situação. Imagina eu ter uma doença e perder o uso da razão. Ai, e tendo a consciência que eu tô perdendo. Eu acho que ia sofrer muito. É angustiante e bonita ao mesmo tempo a história dela. Se vocês não leram, olha, vale a pena. Tem resenha aqui no canal. Se quiserem dar uma passadinha, leiam. Tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Quitutes da Roça. Um personagem que faz comidas deliciosas. Quero ver se vocês adivinham quem é a personagem. Quem é a personagem que faz comidas deliciosas? Já sei que vocês estão pensando na tia Anastácia, mas caíram do cavalo. Eu resolvi escolher uma personagem diferente. Aliás, quando eu apresentei essa tag pela primeira vez, o Quitute da Roça, a resposta foi tia Anastácia. Mas hoje eu vou dar uma resposta diferente. Porém, todavia, contudo, é um livro muito conhecido, um livro muito amado, que já teve, se eu não me engano, 3 adaptações. Um com Sônia Braga, outro com Julia Gunn, em formato de minissérie, depois Juliana Paz. Todas as versões maravilhosas, embora eu ainda prefira a com a Sônia Braga. Dona Flor e seus 2 maridos. Se você não sabe quem é a Dona Flor, ela é uma professora de arte culinária e ela cozinha muito bem. E é um livro assim maravilhoso. Algumas pessoas têm preconceito, mas eu diria que bobagem ter preconceito, e o livro é muito melhor que as adaptações. E olha que as adaptações
são muito boas, são muito engraçadas. E eu acho que é um, um dos poucos livros que eles souberam escolher quase que perfeitamente os personagens para exercerem o papel. Na, na série, a Julia Gunn, eu acho que deixou um pouquinho a desejar, embora ela seja uma excelente atriz. Naquela época já se cogitaram colocar a Juliana Paz, mas acharam ela muito novinha para fazer o papel. Só que acabou que a Juliana, eu acho que estava no destino da Juliana Paz fazer a Dona Flor e ela fez brilhantemente. Mas embora a Julia Gunn, sendo uma boa atriz, não tenha dado assim, digamos, dando conta do personagem, os outras pessoas que participaram da série foram incríveis. Edson Celulari de Vadinho tava ótimo. Embora nenhum vai superar o Vadinho do José Wilk. Perfeito. A impressão que eu tenho é que o Jorge Amado olhou pro José Wilk, vamos fazer um Vadinho. E tá aqui a personagem que faz comida deliciosas, quitutes da roça. Depois nós temos Canjica, um livro doce que você recomenda. Esse livro é muito doce e ele também tem adaptações, duas adaptações incríveis, mas eu fiquei chocado quando eu li a obra. Não porque as adaptações não fossem fiéis, mas eu fiz uma descoberta assim incrível a respeito das adaptações que eu nem cogitava. O livro se chama Marcelino Pão e Vinho, um menino que foi abandonado, deixado na porta de um convento franciscano e foi cuidado pelos frades. É uma obra de uma doçura, é um menino que ele entra numa sala escondida no convento e tem o Cristo crucificado e ele começa a conversar com o Cristo crucificado. As conversas são ótimas e eu diria assim, até pessoas que não são religiosas vão amar, porque as conversas do Marcelino não têm realmente aquele caráter religioso propriamente dito. Não é um livro para converter ninguém para o catolicismo, mas é um livro que fala da inocência de uma criança. E por que que eu me surpreendi depois de ter lido o livro? É porque as duas adaptações só vão até a metade da obra. Eu diria que a obra ela é dividida em duas partes e não existe nenhum filme que colocou a segunda parte. Isso também me fez com que eu desanimasse a fazer uma resenha, porque para fazer uma resenha desse livro eu teria que omitir a segunda parte inteira, que é muito bonita, que eu não entendo porque não tem no filme. Aí vocês vão perguntar, mas por que que você não fala até então essa primeira parte? Justamente por isso, porque vai ficar faltando essa segunda parte. E se eu continuar para falar um pouquinho dessa segunda parte, eu vou dar um grande spoiler da primeira parte. Ou seja, quem for assistir o filme de repente, visto que o filme ele é muito fiel ao livro Marcelino Pão e Vinho, vai ter um tremendo do spoiler, porque o meio do livro é o spoiler do final dos filmes. Não tem como mudar isso. A não ser que vocês me peçam muito, ó, faz com spoiler mesmo! Aí eu faço, aí não diga que eu não avisei, aí se alguém for assistir o filme vai ter o spoiler ali. Bem dado. E por fim não, ainda tem algumas, tem mais três itens aí. Casamento na Roça, um livro que você torceu o tempo todo para que os personagens ficassem juntos. Olha, hoje eu já estou pegando bastante livro que teve adaptações. E aqui, digamos de passagem que adaptações boas. Como eu era antes de você. Um livro que inspirou um filme que deixou muita gente assim enlouquecida com a história. É uma moça chamada Lou Clark que vai trabalhar como cuidadora do Will. Rola um clima entre eles. Não vou dar spoiler, mas eu acredito que todo mundo já sabe o final da história, porque também no livro eles são fiéis aí ao fato.
E a gente torce para eles ficarem juntos, mas o mais vocês já sabem. Não falo mais nada. E se você só assistiu o filme, leia. Leia esse livro, é apaixonante. Eu acho que eu vou reler só para fazer resenha para vocês. Esse dá para fazer e dá para conseguir desenvolver algo sem fazer spoiler. Ou talvez eu escreva uma resenha no Insta. Se bem que o Insta tem esse problema de limite de caracteres que eu acho horrível. Às vezes eu tenho que dividir a minha resenha em duas partes, porque por 20 letras o Insta não permite colocar a história toda. Aí eu não vou fazer um comentário, uma continuação só com 20 letras. Aí eu divido em dois. É uma tristeza esse Insta. O Instagram deveria liberar a legenda com um pouquinho maior, especialmente para nós que somos resenhistas. Mas aqui em vida a gente não tem esse problema. Como eu era antes de você, né? Casamento na roça, a gente torce para que os personagens fiquem juntos, mas nem sempre, ou sempre, sei lá. Ah, eu acho que eu já falei demais. Vamos mudar, né, de item. Vamos passar pro próximo. Barraca do Beijo, um livro romântico. Puxa, esse livro, como era antes de você, servia também para responder como um livro romântico, mas a gente vai variar. Hoje eu não estou muito afim de roubar como eu faço nas outras tags. Um livro romântico, A Barraca do Beijo. Eu vou pegar um que é classicão. Romeu e Julieta. Olha, gente, assim, eu li faz tempo, mas eu acho que eu tava tão influenciado pelos filmes que eu não percebi um detalhe. É engraçado que eu li duas vezes esse livro e eu só fui perceber um detalhe. Eu não sei o que, que aconteceu, o que, que ocorre. Parece, será que eu dormi quando eu estava lendo as páginas e pulei, li sonambulamente? Porque quando eu estava estudando literatura inglesa na faculdade e falou de Romeu e Julieta, tinha uma questão, fiz um exercício, uma questão, e perguntava assim, qual foi o primeiro amor de Romeu? E eu fui seco na Julieta. Só que o primeiro amor de Romeu não é a Julieta. Existe outra moça. E eu não sei por que os filmes não mostram essa outra moça. Mas aqui no livro tá. Eu não vou dizer o nome dela. Então, se alguém quiser descobrir, vai ter que ler o Romeu e Julieta para descobrir. Né? A gente não pode dar tudo aqui de mão beijada. Depois, a Balancê, um personagem com muitos altos e baixos. Fiz resenha desse livro praticamente ontem. E é uma personagem, é uma mulher que realmente tem altos e baixos. Mas eu não diria assim que ela teria altos e baixos por uma questão de maldade, mas porque a vida dela dentro da história é muito, mas muito sofrida. Estou falando de O Bebê de Rosemary. A gravidez da Rosemary é perturbadora. Aliás, também a Rosemary ela poderia servir para aquele item Olha a Cobra, um livro que te fez sentir medo, mas não muito. Mas eu preferi trazer a Rosemary para esse item, Balancê, um personagem com altos e baixos. A gravidez, os vizinhos, o marido fizeram com que a vida da Rosemary tinha aqueles momentos de alegria, porque ela reagia, mas ela caía de novo. E foi assim o livro inteiro. E é uma leitura que, ó, recomendo, leia se você não leu O Bebê de Rosemary. Leia também. é... O que eu falei? Leia também? Não é leia também. Ó, tá vendo? É tanto altos e baixos que eu também tô nos altos e baixos. Um livro que você merece assistir o filme, classicão. Assista o filme, leia o livro, compare. Esse vale a pena fazer a comparação. Agora tem umas adaptações aí que, pelo amor de Deus, que dá até desânimo. Mesmo quando é boa, porque é tão diferente do livro, eu não acho que, sei lá, se a pessoa quer fazer uma história totalmente de um livro e não quer fazer igual, muda o nome dos personagens,
pra gente não confundir, não misturar. Coloca que é inspirado levemente. Mas não, eles colocam aí você vai falar, aí você lê o livro, o outro assiste o filme, e você fala assim que o personagem é forte e no livro tá fraco, ou é no filme que tá fraco e no livro tá forte, e cria brigas aí dos fãs dos personagens aí desnecessárias, porque um assiste o filme, outro lê o livro, etc, e por aí vai. E assim nós acabamos a nossa tag Arraiá Literário. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, que não estejam me abandonando, porque o povinho que tem pressa, a gente tá falando, deixa a gente falando sozinho disso. Acabou a tag, vai embora, já vai assistir o vídeo do outro. Calma, gente. Vamos conversar também, a gente tem que bater um papo, colocar as coisas em dia. Canal literário não é somente pra gente ouvir resenha simplesmente, não tem assim obrigação de ganhar dinheiro, mas tem algo de compartilhar, de fazer a amizades. E se você me assistiu até aqui, eu vou pedir uma coisa. Quero fazer amigos literários. Escreve aí nos comentários. Aí eu vou saber que você assistiu de verdade. E quem não assistiu vai ler esses comentários e não vai entender nada. Não explica porque você está escrevendo. Você faz o seu comentário, o que você achou desse vídeo normalmente. E no final, pode até colocar em forma de hashtag. Quero fazer amigos literários. E as pessoas aí não vão estar entendendo porque muitos, já se debandaram. Mas eu vou saber que você é aquele amigo. Aí eu falo às vezes seguidor, porque é o termo que eles colocam. Inscritos, mas eu prefiro amigos literários. E estou muito feliz com vocês que me acompanharam até agora. Muito obrigado mesmo, gratidão eterna. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha? Não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tananana, tananana, que o YouTube não apague o meu vídeo, por favor. Tananana, tananana, que o YouTube não apague o meu vídeo, por favor. Só falta eu arruinar o vídeo só por causa que eu cantei a música. Tananana, tananana.